E aí, oitavo ano, beleza? Tudo bem? Bom dia, povo. Seguinte, ó, a próxima parte da aula era as raízes aproximadas. Então a gente trabalhou com as raízes exatas, tudo bem? E agora a gente vai trabalhar com raízes aproximadas. Professor, como assim raízes aproximadas? Serão raízes que você vai perceber que ela sempre vai ao infinito. Você vai falar, meu Deus, eu vou calcular um valor que vai ao infinito? Calma, não sofra por antecipação. Vamos ver a aula e a gente tem uma ideia de como resolver. Tudo bem? Então, ó, vamos brincar um pouquinho. Raízes aproximadas. Pausa o vídeo se você ainda não pegou a apostila. Já pegou? Ótimo. Então pegue a apostila. A gente está trabalhando com álgebra na página 17. Na página 17 vocês vão ver que existe as raízes aproximadas e vem uma historinha. Então vamos resolver essa historinha juntos, beleza? Ó, para decorar uma mesa quadrada, cujos lados medem 8 decímetros, tudo bem? Então uma mesa quadrada, então se um lado mede 8, o outro também tem que medir 8. De modo que as suas pontas ficam exatamente nas metades dos lados da mesa. A figura mostra a vista superior da mesa com a toalha. Beleza. Então quer dizer que essa ponta da toalha, ó, isso aqui é a minha toalha, fechou? A ponta da toalha está exatamente na metade, no ponto médio. Quer dizer que ele divide esse segmento inteiro ao meio. Então quer dizer que isso vale 4 decímetros e isso vai valer 4 decímetros. Tranquilo até aqui? Beleza. Item A. Qual é a área da mesa? Então, estou perguntando a área da mesa, a área total. Peraí, a mesa não é um quadrado? Então, como que eu calculo a área de um quadrado? Então, ó, a área de um quadrado, professor, é lado vezes lado, que a gente chama de base vezes altura, não é isso? E quanto que vale o meu lado nessa situação? O meu lado vale 8 decímetros, então seria 8 ao quadrado. Quanto que é 8 vezes 8? Lembrando que ao quadrado quer dizer que eu pego a minha base e repito duas vezes. Então fica 8 vezes 8. Então a área do quadrado é equivalente a 64. Aí vem a unidade medida, decímetros. Então vai ficar decímetros se é a área duas dimensões, quadrados. Então a área da mesa é de 64 decímetros quadrados. Beleza? Agora o item B. O item B fala assim, qual é a área da toalha? Justifique sua resposta. Então agora, ó, vem pra cá, aí. Eu quero a área dessa toalha. Alguma ideia? Professor, pensei o seguinte, já que essa toalha está no ponto médio, significa que isso vai valer 4 decímetros, aqui como vale 8, também vai valer 4. Você concorda comigo que se essa região aqui, ó, eu conseguisse dobrar, ela não seria exatamente isso? A mesma coisa do outro lado, ó. Porque esse comprimento é igual a esse. Esse comprimento é igual a esse. Então eu consegui dobrar. A mesma história para cá, a mesma história para cá. Então pera lá, professor. Se eu dobro, eu formei a toalha. Então quer dizer que essa mesa equivale à metade. Quer dizer que essa toalha equivale à metade da mesa. Então bastava eu pegar a área total e dividir por 2, que eu encontrava a área da toalha. Faz sentido? Porque, ó, não sei se todo mundo enxergou. Se você consegue dobrar esse triângulo aqui em cima, formou essa região. Esse triângulo formou essa. Então, se eu dobro esses 4 triângulos, forma exatamente a mesa. Então, a toalha. Então, quer dizer que eu tenho exatamente o quê? A toalha e esses pedaços formando novamente a toalha. Então, é como se eu tivesse a mesa tendo o valor de 2 toalhas. Como eu quero saber a área da toalha, então a área da toalha é igual a quem? A área da mesa dividido por 2. Qual que é a área da mesa, professor? 64 dividido por 2. Então quer dizer que a área da toalha vale quanto? 64 por 2, 32. O quê? Decímetros, como é a área quadrada. Pronto, conseguimos completar o item A e o item B. E aí, na sequência, ele fala o seguinte.
Como a toalha tem o formato de um quadrado, que a gente consegue visualizar claramente, a medida dos lados em decímetros é a raiz quadrada de 32. Por quê? Já que é a área, eu poderia falar que é lado vezes lado, que dá 32. Lembra disso? Ó, imagina que eu estou trabalhando com a toalha aqui agora. Professor, eu não sei a medida do lado desse quadrado, ou melhor, do lado dessa toalha da mesa. Então eu vou chamar de L. Só que eu sei quanto que vale a tua área? 32. Então quer dizer o seguinte. Se o enunciado falasse assim, além de calcular a área, por exemplo, se tivesse um item C aqui, ele falasse assim, calcule o lado do tamanho da toalha. Então, quer dizer, eu quero saber exatamente quanto vale isso, que eu representei aqui por L. Professor, se eu fosse pensar assim, eu sei que a área, ela é obtida através de lado ao quadrado, ela gera a sua área. Mas o lado eu não sei, que é justamente quem eu quero. Quanto vale a área? 32. Lembra que eu falei na aula passada? Se eu tenho uma potência de 2, manda para lá como sendo uma raiz. Até falaram, professor, a raiz é a operação inversa da potência? A gente pode dizer que sim, ok? Professor, agora é fácil, é só calcular a raiz de 32. Muitos de vocês vão falar, não tem raiz. Ótimo, era isso mesmo. Não tem raiz por quê? Quem são os valores próximos? Quer dizer, raiz de 32 está entre quais dois valores que nós conhecemos? 36, que seria o 6, e antes do 6 é o 5. Então seria entre 36 e 25. Faz sentido? Fez. Então quer dizer que não tem raiz exata. Vou fatorar? Tudo bem, poderia fatorar. Mas nesse caso, nesse conteúdo, a gente está trabalhando com raízes o quê? Aproximadas. Então eu quero um valor. Tudo bem? Porque se você fatora, você vai ter uma coisa que não vai sair da raiz. E na verdade a minha intenção é ter só números, sem a raiz. Professor, não entendi. Como que eu resolvo isso então? Vocês viram que eu acabei de falar que essa raiz de 32 está entre dois valores, correto? Quais são? Professor, eu sei que o raiz de 32, que é o número 32, ele está entre raiz de 36 e o raiz de 25. Eu sempre vou pegar valores que eu conheço as raízes. Por exemplo, 25, a raiz dele é 5 e o 36, a raiz dele é quanto? 6. Então, a minha resposta está entre 5 e 6. Aí, lembra, de novo, que eu falei no vídeo passado? Esse cara sempre ele vai estar mais próximo de alguém. Tudo bem? Então, nesse caso, o 32 está mais próximo do 25 ou o 32 está mais próximo do 36? Bem, do 25 ele está a uma distância de aproximadamente quanto? 7. Enquanto que daqui ele tem uma distância de 4 números. Opa, então ele está mais próximo do 36. Então quer dizer que essa minha resposta aqui, que eu vou ter que descobrir, ela é mais próxima do 6. Então se ela é mais próxima do 6, eu vou ficar perdendo meu tempo calculando 5,1, 5,2, 5,3? Não. Eu calculo acima do 5,5. Por quê? Ele está mais próximo do 6. Fez sentido? E tanto que se vocês derem uma olhada na apostila de vocês, vai aparecer lá. E ele pegou os valores 5,6, tudo bem? Opa, eu já coloquei igual aqui, mas era para pôr vezes. Então ele pegou 5,6 vezes 5,6, a resposta que ele obteve foi de 31,36, e depois o 5,7 vezes 5,7, que foi de 32,49. Professor, que da hora, ele testou 5,6. Deu 31,36. Eu quero raiz de 32. Faltou. Então eu vou aumentar uma unidade. Então eu vou fazer 5,7 vezes 5,7. Unidade não, decimal, né? 5,7 vezes 5,7. Quero o próximo. Professor, passou. Então percebeu que agora a minha resposta não está mais entre 5 e 6, que era um intervalo grande. Opa, tremeu tudo aqui. Que era um intervalo grande. Agora minha resposta está entre quem? 5,6 e 5,7. Eu diminui mais ainda esse intervalo de resposta. Então quer dizer que agora minha resposta eu limitei para uma região menor ainda, entre 5,6 e 5,7.
Tudo bem? Professor, mas quem que está entre 5.6 e 5.7? Ué, simples, o 5.61, 5.62, 5.63, 5.64, e aí vai. Percebeu? De boa, tranquilo? Agora vem uma outra análise que a gente tem que pensar. Professor, olha os resultados desses caras. Quem deles é mais próximo do 32? Ó, o 5.7, ele dá 32.49, quer dizer, passou 0,49. Já o 31.36, para chegar no 32, peraí, esse cara aqui, ó, tem que dar 64. Então vai ficar 0,64, o outro 0,49. Tudo bem? Então, professor, esse cara aqui, ó, ele está mais próximo. Então, quer dizer que esse resultado está mais próximo do raiz de 32. Por isso que depois a apostila mostra para vocês o seguinte cálculo. Ele pega o 5,65 vezes 5,65, que seria da metade para cá. Quanto que deu essa multiplicação? Ó, essa multiplicação deu 31,9225. O próximo, quem seria? 5,60 ainda, agora vai para o próximo, 6. 5,66. Quanto que deu esse valor? 32,0356. Percebeu que agora passou de novo? Ó, só que olha que legal. O 5,65 está muito próximo do raiz de 32, ó. Não está quase dando raiz de 32? Tanto que na hora que você digita na calculadora, tanto que é uma das telas que aparece aí na apostila de vocês, raiz de 32 é igual a 5,6568. Então é dessa maneira que ele vai achando as possíveis respostas. Aí vocês vão falar assim, professor, eu não entendi isso daqui, ó. O que o senhor está falando? Então, ó, eu vou tentar explicar isso na próxima parte, tudo bem? Que vai ficar daqui a pouquinho. Pronto, povo, voltei. Ó, vou tentar explicar um pouquinho melhor como que a gente vai chegar naquela resposta. Ó, a gente estava calculando a raiz de 32. Então, qual é o nosso primeiro passo? A gente tem que pegar duas raízes que a gente conhece, que são valores inteiros. 32 está entre 25, ok? E 36. Faz sentido, professor? Quanto que é a raiz de 25? 5. Aqui está o que eu... que estava aparecendo a pesquisa no Google, eu não pedi nada ainda, mas tudo bem. Raiz de 36 é 6. Então, professor, a minha resposta, ela vai estar entre o número 5 e o número 6. Então, eu desenhei minha reta aqui, ó. Mas, ó, professor, entre o 5 e o 6 tem quantos números? Infinitos. Mas vamos pensar numa casa só depois da vírgula, tudo bem? Então, ó, aqui seria o 5,1. Aqui seria o 5,2. Aqui o 5,3, 5,4, tudo bem? Eu estou colocando, é como se fosse a ideia da régua, aqueles dentinhos bem pequenininhos. 5,7, 5,8, 5,9. De boa? Só que aí o que acontece? Eu vou testar todos esses? Não, por isso que eu falei para vocês usarem aquela estratégia. O 32, ele está mais próximo de quem? Do 36 ou do 25? Pô, professor, do 36, porque a distância do 32 para o 36 é só 4. Enquanto que do 25 para o 32 é 7. Ah, então vai estar mais próximo do 36. Já que vai estar mais próximo do 36, eu esqueço essa parte que é mais próxima do 5, percebe? Eu vou usar essa outra parte. Ah, entendi agora. E aí o que eu fiz naquela hora? Eu falei assim que na apostila mostrava duas contas. Ele fez o 5,6 vezes 5,6. Alguém vai perguntar, mas por que está multiplicando ele por ele? Lembra? Quando não tem ninguém aqui é uma raiz quadrada. Então eu tenho que pegar um número repetido ele de novo, duas vezes. Ó. Percebeu? E quanto tinha dado isso mesmo? 5,6 vezes 5,6... 31,36, não 26. Já o próximo, ó, percebeu? Eu fui direto para esse, ó. Chegou perto? Chegou, professor. Então, depois do 5.6, eu vou para o próximo, 5.7.
Agora eu faço 5,7. Quanto que deu 5,7 vezes 5,7? Deu 32,49. Ah, passou. Ai, professor, não queria que passasse. Então, percebeu que agora a minha resposta, que antes estava nesse intervalo, agora reduziu para que intervalo? De 5,6 a 5,7. Então, agora a minha resposta está nesse intervalinho. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse intervalo, ó, e vou dar um zoom. Porque ele está pequenininho aqui. Se eu for dividir em 10 vai ficar muito pequeno. Então, eu vou aumentar esse intervalo. Tudo bem? Então, esse meu intervalo agora, ó, tá aqui. Aqui é o meu 5,6. Aqui é o meu 5,7. De boa? E aí eu vou colocar os 10 espaçamentos. Ó. Então vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ficou um pouquinho apertado, mas vamos lá. Ó, então quem são os próximos caras? Então aqui, se aqui é o 5,6, aqui vai ficar o 5,61. Então, ó, vou deixar assim, ó. Vou virar aqui só para ficar mais... Dá pra escrever, né? Pera aí que eu já viro, povo. 5,64, 5,65, 66, 5,67, 5,68, 5,69 e o próximo seria o 5,7. Ô professor, mas por que eu posso representar 64? 5, por exemplo, 64 é maior que 5,6 e é menor que 5,7? É que como eu estou usando duas casas depois da vírgula, isso é como se fosse 5,60 e isso 5,70. Tudo bem? Ah, beleza, agora entendi o que é esse 60 aí e de repente vira 7 só. É que se eu trabalhar com duas casas, isso aqui vira 5,70. Beleza? Ok, professor. Ah, aqui eu vou ter que usar aquela mesma estratégia? Quem que está mais próximo? Sim, só que nesse caso, vamos pensar o seguinte. Ó, ambos estão bem próximos. Então, se eu for analisar o 32, aqui a distância é 49 e aqui a distância é 64. Tá, então ele está mais ou menos na metade. Então o que a gente faz? Se você tiver dúvida com isso, já trabalha com o valor central. Quem seria o valor central entre 5,6 e 5,7? Ah, professor, o 5,65. Então é por isso que a apostila ela começa com 5,65. Na verdade ela começa com 5,64, mas realmente eu não entendi o porquê. Mas, vamos lá. 5,65 vezes 5,65. Percebeu que eu aumentei uma casa? Então agora eu estou trabalhando com duas casas. Se a apostila falasse assim, ó, eu quero que você trabalhe só com uma casa, eu vou até aqui. Se a apostila falar, eu quero que você trabalhe até com duas casas, aí eu tenho que vir até aqui. Tudo bem? 5,65 vezes 5,65 deu 31,925. O próximo, quem seria ele? Ó, percebeu que ainda não chegou? Se já tivesse passado, eu teria que usar alguém anterior. Mas como não chegou ainda no 32, eu pego o próximo. Então vai ficar 5,66, 5,66. Beleza? Pega esse valor próximo. 5,66 vezes 5,66 dá 32,0356. Tudo bem? Professor do céu, teria como fazer de novo? Tem, porque eu percebi que ficou, ó, passou 32. Então quer dizer que está nesse intervalo de novo. Quer dizer que agora a minha resposta está nesse intervalo. Aí eu teria que fazer um outro zoom. Só que, claro, não vamos fazer até aí. Tudo bem? Paramos aqui. Então quer dizer que a minha resposta está entre quem? 5,65 e 5,66. E se vocês digitarem isso na calculadora, raiz de 32, vai aparecer a resposta 5,6568. É um valor infinito. Isso é chamado de dízima. Então, nesse caso, eu já entendi. E na apostila de vocês, ele fala, ó, portanto, a medida dos lados da toalha é quase 5,66. Ou seja, aproximadamente 5,66 decímetros. Tudo bem? Tá bem próximo desse cara, ó. Faltou pouquinho. Fechou? De boa, povo? Isso são raízes aproximadas. Já já vou mandar alguns exercícios para vocês treinarem.